A gente segue falando sobre vacinação de crianças contra a Covid-19. Isso porque o governo de São Paulo vai tornar obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação nas escolas estaduais. A medida passa a valer para o segundo bimestre deste ano. Sobre isso, a gente vai conversar agora com o Dr. Jean Gorenstein, secretário estadual de Saúde de São Paulo. Secretário, muito bom dia. Obrigado por falar com a gente mais uma vez. Bom dia, Marcela. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os telespectadores da CNN Brasil. É um prazer falar com vocês e principalmente trazendo notícias boas nesse momento da pandemia, fazendo com que a proteção, especialmente desse grupo etário das crianças, seja garantida e seja um sucesso. Com certeza, a gente torce para isso. Agora, secretário, até acho que 2 semanas atrás não havia essa possibilidade da exigência do passaporte de imunização para as crianças que voltarem às escolas, né? Por que o governo tomou essa decisão e como que isso deve se dar na prática? Na verdade, existe uma necessidade de proteção de todos. Quando você leva um filho na escola, um neto na escola, você se previne e faz o possível para que ninguém no entorno esteja comprometido eventualmente com uma doença, especialmente como a própria Covid. E dessa forma nós temos como imunizar, nós temos como proteger. E essa é o direito que as pessoas têm de receberem o imunizante e um dever do Estado assim fazê-lo. Agora, quando eu passo a me dar o direito de não tomar a vacina, não imunizar os meus filhos e coloco em risco as outras pessoas, isso passa a ser um problema. Isso não é democrático. Então, dessa forma, essa obrigatoriedade faz com que as pessoas ainda tenham tempo de se adaptar, por isso, a partir, então, do segundo semestre, essa exigência, mas nós temos que proteger as crianças. É um dever que nós temos como pais, como avós, como tios, é fundamental. Nós temos, só para se ter uma ideia, Marcelo e Luciana, nós tivemos desde novembro um aumento de 62% nas internações em UTI pediátrica, exatamente em decorrência da variante Ômicron. Então, nós não podemos admitir um tipo de postura como essa. Aliás, isso é estatutário, está no Estatuto da Criança e do Adolescente ter essa isonomia. O mesmo direito, a mesma assistência e proteção, e o que se inclui aí a vacina, na proteção e prevenção de doenças. Ontem aqui no CNN Nosso Mundo, secretário, nós falamos muito sobre a importância da vacinação das crianças, como nós estamos falando a todo esse momento e como a variante Ômicron tem atingido as crianças nesse momento também. Secretário, para os pais, mães que estão assistindo a gente agora e estão com dúvidas de como proceder, a partir da volta às aulas agora, preciso apresentar o comprovante de vacinação. A criança não está excluída da escola, vai poder frequentar. As pessoas vão ter um prazo para vacinar e apresentar esse comprovante. Se é que tiver aquele pai, digamos, negacionista, que não quer vacinar a criança, qual vai ser o procedimento, secretário? Bom, sempre nós estamos mantendo um momento e um período de adaptação. Por isso que esse primeiro semestre, para as pessoas vacinarem, se sensibilizarem na necessidade da vacinação, lembrarem que a vacina é absolutamente segura, já foi testada em vários estudos que foram realizados, tanto para a Pfizer quanto para a Coronavac, e mais, ela não é só a gente só não vê mais a eficácia nos estudos, mas a eficiência. Na vida real, em 16 países que estão usando esses imunizantes para esses grupos etários. Portanto, é uma vacina segura, é uma vacina que protege e que reduziu o impacto de doença grave e fatal nessa população etária. Então, sem dúvida alguma, as pessoas devem tomar a vacina. Vamos fazer ao longo desse primeiro semestre uma sensibilização dos pais e responsáveis, entender quem são aqueles que não vacinaram, quais são os motivos que levaram a isso, para aí, a partir de então, tomarmos providências cabíveis. Secretária, é claro que a gente quer, né, que todas as crianças sejam imunizadas. Eu sou mãe também de uma menininha de 8 anos, inclusive já tomou a vacina. Agora, já teve algum tipo de reação em relação a essa determinação do Estado? E para as escolas
privadas e para as escolas municipais, como é que vai funcionar? É uma orientação ou também terá que ser dessa forma? Nós temos sempre essa estabelecimento legal no sentido das escolas estaduais. É natural que haja um sequenciamento por escolas municipais e nas próprias escolas privadas, uma vez que isso é uma forma de você proteger as pessoas no seu entorno. Só para se ter uma ideia, a gente tem que deixar muito claro que a vacina ela não é compulsória. Se você não quiser tomar, você não toma, mas ela é obrigatória. Por exemplo, uma vacina de febre amarela. Se você não quiser tomar, não tem problema. Só que se você quiser fazer uma determinada viagem para um determinado local, vão exigir a vacina da febre amarela. Você não viaja para esse local. Então, são esses quesitos. A gente já tem visto hoje para eventos, shows, reuniões. Se você não apresenta o teste de vacinação, você não entra. Então, ela não é compulsória. Ninguém vai na casa de ninguém e faz exigência de vacinação, mas você perde algumas liberdades que você teria se você tivesse imunizado. Então, é natural que as pessoas comecem a ter essa sensibilização dessa necessidade e que vejam que vacinar é seguro, que vacinar protege, sejam adultos que ainda rejeitam utilizar as vacinas e que estão vendo, muitas vezes, na prática, que deveriam ter tomado a vacina. Porque são eles, hoje, só para se ter uma ideia, um dado novo, passado agora pelo Instituto Emílio Ribas, 62% das pessoas que estão internadas nas UTIs não fizeram um esquema vacinal completo. Nós tínhamos um número até maior agora, no início do ano, que era de 76%. Isso até caiu, mostrando que a vacinação é a única forma que nós temos de nos prevenir, além da máscara. Mas a gente sabe que em algumas situações, naturalmente, nós tiramos a máscara. Por isso, é importante ter a vacinação. A vacinação nos protege, ela é segura e faz com que hoje, muitas das pessoas que acabaram entrando em contato com a variante Ômicron tenham sintomas muito leves e que até questionem se é ou não portadora do coronavírus. Eu vou contar uma história que me aconteceu hoje. Como vocês sabem, eu sou também médico infectologista, eu trabalho no hospital privado aqui em São Paulo, o Hospital Albert Einstein, e eu tenho um paciente de 105 anos. O que aconteceu? Ele entrou por causa de uma infecção urinária, nós fizemos um teste de Covid e veio positivo. E ele virou para mim e disse assim: doutor, o senhor tem certeza que eu tenho esse bichinho? Eu estou tão bem. Ou seja, ele só está bem com 105 anos, 106 anos, ele tomou as 3 doses da vacina. Então, isso para mim foi um exemplo tão grande do quanto, se esse homem não tivesse feito essa imunização, hoje seguramente ele teria um quadro gravíssimo. Então, é indiscutível o poder da vacina e o poder que temos de nos vacinar e nos proteger e proteger a todos que estão à nossa volta. Que ótimo, ótimo exemplo, secretário. Antes, como o senhor já adiantou, antes de trabalhar com a gestão pública, o senhor é um médico. Como médico, o senhor acredita que pediatras podem, por exemplo, ajudar agora na mobilização com os pais? Eu digo isso porque, como mães, eu e Marcela, a gente costuma levar os nossos filhos ao pediatra e o pediatra sempre acompanha a carteira de vacinação, né? E quando está faltando uma vacina, eles são até bem duros, não sei o seu médico, Marcela, mas o meu sempre foi muito duro comigo, briga com a gente, com as mães mesmo, quando falta uma vacina. Não seria o caso dessa ajuda também na vacina contra a Covid-19? Você tem toda a razão, e a gente tem sim o apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria, que já tem e vem fazendo um trabalho muito grande com todos os seus associados, portanto, todos os pediatras, e dessa forma estimulando as crianças a serem vacinadas, cobrando o calendário vacinal, porque elas cobram a carteirinha. Deixa eu ver a vacinação. Essa não está em dia, essa também não, você tem que vacinar. Então, isso é um trabalho que vem, felizmente, acontecendo, fazendo, então, com que a gente se sinta muito tranquilo de que hoje a vacinação, ela é um sucesso. Só para se ter uma ideia, desse 1.300.000, eu tenho dados agora novíssimos, que acabou de sair, que eu recebi pelo vacinômetro,
Nós já temos em São Paulo 909 mil crianças que receberam só essa semana o imunizante. São 22,7% dessa nossa população. Ou seja, a gente está conseguindo vacinar praticamente 200 a 250 mil crianças por dia. Portanto, eu não tenho dúvida que essa questão da obrigatoriedade, ela talvez nem precise acontecer. As pessoas estão se sentindo muito à vontade de levar seus filhos, felizes, e me ligam, me encontram na rua, falam: doutor, eu vacinei meus filhos, eu estou feliz, eu estou contente, eu me sinto segura por esse gesto. Eu imagino que se vocês tiverem filhos nessa faixa etária e tiverem levado, a sensação de proteção é algo que é indescritível, é muito gostoso. Agora, secretária, só para a gente entender o contexto dessa resolução, dessa mudança, né, desse pedido que vai ser feito agora em relação ao passaporte da vacina para as crianças. Isso foi decidido a partir de qual momento? Foi a Secretaria de Saúde? Foi o Centro de Contingência? Qual foi o contexto em que se deu essa decisão? Na verdade, a própria Secretaria de Educação, de Estado da Educação, ela entendeu que para proteger todo um grupo, nós temos que promover uma imunização plena. E essa é uma forma segura de agir e de proceder frente a uma gravidade de um momento pandêmico como esse, tão importante, que ceifou tantas vidas ao longo desses... Estamos agora no 3º ano de pandemia. Então, nós não podemos deixar que isso se mantenha. E a gente sabe que, para que a gente possa controlar uma infecção através da imunização, nós temos que ter 90% da nossa população vacinada. Hoje nós temos 80,5%. Isso vai ajudar muito, vacinar esse grupo etário, atingir esses níveis. E, ao mesmo tempo, proteger, diminuir a circulação do vírus na nossa população. E deixando a nossa população protegida frente ao ingresso de outras variantes que possam, porventura, vir. É natural que venham. A gente tem mais de 80% do planeta que não vacinou. É diferente do que tem acontecido aqui no país, especialmente aqui no estado de São Paulo. Dessa forma, vai ser natural a produção de mais vírus. Vírus novos, cepas novas que podem trazer impacto para aqueles locais que claramente não tiverem a imunização da sua população. Doutor Jean, infelizmente nem tudo se resolve com campanha de conscientização e diplomacia. Ontem mesmo conversei com uma advogada que me disse que vários clientes estão fazendo consultas para saber qual é o imbróglio jurídico, o que pode acontecer se eles não vacinarem seus filhos. Isso também é uma realidade. O Estado está preparado para essa briga jurídica também, doutor Jean? Sem dúvida, nós já fizemos a exigência de passaporte vacinal agora para os servidores do Estado. E isso foi acatado tanto pela Procuradoria-Geral do Estado, pelo Ministério Público e pelo Supremo Tribunal Federal. Então, isso já tem jurisprudência e vai ser simplesmente perda de tempo dessas pessoas quererem discutir. Nós temos que entender que o meu direito termina quando eu invado teu direito e te coloco em risco. Então, é dessa forma que nós temos que encarar. Eu, particularmente, tenho a impressão que as pessoas que são negacionistas para a vacina sempre o foram, não estão sendo agora. Elas já não vacinam os seus filhos para outras doenças, pólio, sarampo. Isso é uma tragédia. Eu tive em viagem agora no final do ano ao exterior e eu tive a oportunidade, infelizmente, isso me tocou bastante, de ver uma moça jovem, devia ter uns 16, 17 anos, com sequela de poliomielite. E é uma moça que veio do leste europeu, onde não existe um sistema de vacinação tão robusto e tão como o nosso. Podemos. E olha, eu digo isso com toda a força. Nós não podemos aceitar que um pai se negue a vacinar os seus filhos. Nós não podemos. Não é só gesto de amor que a gente está falando, é gesto de proteção e de respeito, é de cuidar. Nós temos que ter realmente uma visão muito mais crítica para essas pessoas. Elas têm que vacinar os seus filhos.
Secretária, para a gente ir finalizando, essa medida com o avanço da Ômicron de exigir o passaporte da vacinação, ela deve ser ampliada para outras áreas que podem pedir esse tipo de comprovante? E uma última dúvida em relação à exigência do passaporte nas escolas estaduais. As escolas particulares já se manifestaram em relação a isso com a Secretaria de Educação? Elas vão também adotar esse protocolo? Nós estamos aguardando, isso foi uma decisão muito recente e precisamos sim estar em tratativas com todas as secretarias municipais, todo o consórcio de escolas particulares para proceder e definir esse tipo de posição. Tá certo. Em relação, só para finalizar, se essa exigência deve ser também ampliada para outras áreas? Sem dúvida, ela já vem acontecendo. Hoje, para que o indivíduo entre num jogo, numa partida de futebol, ele tem que apresentar a carteirinha vacinal, senão ele não entra. Então é natural, isso vai ser absolutamente natural. Hoje, só serviços, restaurantes, que ainda não fazem essa exigência. Mas olha, tudo é uma questão de tempo. As pessoas querem continuar nas suas atividades profissionais, continuar procedendo ao atendimento e o acolhimento da população, e aí, eventualmente, isso possa vir a acontecer em algumas áreas que hoje não vem acontecendo. Como disse, hoje, se você quiser ir entrar num simpósio, num congresso, num show, numa partida de futebol, qualquer questão relacionada a entretenimento, obrigatoriamente você tem que apresentar o seu comprovante vacinal ou o passaporte da vacina, mas o comprovante vacinal. Isso te dá uma tranquilidade de poder estar no ambiente com outras pessoas também de forma segura. Eu não tenho dúvida que, naturalmente, outros serviços que ainda não fazem essa exigência, por exemplo, lá fora, os hotéis já fazem essa exigência em alguns países, é capaz que aqui no Brasil isso passe a acontecer. A Luciana, a Marcela vão fazer uma reserva num hotel e eles pedem a carteira vacinal. Olha, caso contrário, aqui você não vê. As companhias aéreas também podem estar fazendo isso em voos nacionais, porque isso vai ser algo que é estimulante para a vacinação, para a proteção e para a continuidade da economia. Nós precisamos retomar mais e mais a economia. Felizmente, o Estado de São Paulo conseguiu hoje ter um aumento de 7,5% no PIB. Isso não é uma verdade para o Brasil. Então, talvez medidas mais robustas de respeito à pandemia possam ajudar, sim, a melhorar os índices também econômicos, porque primeiro eu cuido da saúde, garanto a vida e aí eu melhoro a economia. Perfeito. Nós conversamos então com o Dr. Jean Gorenstein, que é secretário estadual de Saúde de São Paulo. Dr. Jean, muito obrigada por sempre nos atender aqui na CNN de pronto, mesmo que seja assim correndo bem rápido. Muito obrigado, Lu, Marcela e a todos da CNN. É sempre um prazer conversar com vocês. Muito obrigado, viu? Obrigada.